Muito bem-vindo a mais um podcast patrocinado pela plataforma 7Job. Hoje estou aqui com Eber Ferreira. Eber, quem é Eber Ferreira em 30 segundos? Muito bem. Eber Ferreira é formado em Ciências Contábeis, com pós-graduação em Gestão Tributárias pela FADPA. E Eber Ferreira é casado, pai de duas crianças, duas lindas meninas, e trabalha aqui na União Sudeste, na sede da Igreja Adventista. Muito bom. Então estamos hoje aqui com um especialista aí na área de tributação. A gente vê hoje um cenário um pouco complexo por causa dessa questão do coronavírus. Várias pessoas com medo porque perderam o emprego, várias pessoas preocupadas com relação ao futuro e alguma delas vem à mente a ideia de empreender, mas elas nunca empreenderam. Então, o objetivo é nós darmos aí algumas dicas para essa pessoa que nunca empreendeu, o que ela pode fazer para empreender. Na sua área, como você é especialista na área contábil e na área de tributação, para uma pessoa que quer começar a empreender, o que é importante ela se atentar? Quais são os primeiros passos que essa pessoa tem que dar na questão legal para ela começar a empreender? Correto. No Brasil, como todos nós sabemos, né, existe um amplo acompanhamento do governo por parte dos empreendedores, né? Muitos realmente fazem na informalidade, na ilegalidade, mas existe hoje, na atualidade, alguns mecanismos para que você possa estar dentro da legalidade e fazer de uma forma fácil, prática o processo. Então, o próprio governo hoje tem um mecanismo para a abertura de CNPJ no processo chamado MEI. Um processo bem simples, que pode ser feito por qualquer pessoa, sem mesmo tendo um curso com o contador. Ela pode, através do site Sebrae, nós vamos pôr o link, né? Legal. Vamos pôr o link aqui. E qualquer usuário pode acessar o site do Sebrae e fazer ali a abertura do seu CNPJ para o MEI. E isso pode ser feito em qualquer segmento, na área de serviço, na área de comércio também. É importante destacar isso. A pessoa faz esse cadastro dentro do site do Sebrae? Dentro do site do Sebrae, corretamente. E ele está, como o Sebrae é do governo, ele está linkado já com os mecanismos para a abertura do CNPJ. Então vale ressaltar que a primeira coisa que o empreendedor, alguém que deseja ser um empreendedor, ela precisa saber o que eu vou fazer. É na área de serviço? Ela precisa idealizar, né, o que vai fazer, porque se ela abre um CNPJ na área de serviço e depois ela ver que o segmento dela é comercial, aquele CNPJ é mais complexo fazer a mudança. Então, o primeiro ponto é decidir em que área ela deseja seguir. E nós, quem sabe, se tiver um mecanismo, podemos responder aí alguns questionamentos, algumas dúvidas que possam existir, se for preciso, né? Qual que seria a diferença entre o serviço e o comércio, assim, para uma pessoa leiga? O serviço é algum tipo de prestação de serviço? A pessoa é eletricista, encanador? É esse segmento? Bem observado esse detalhe, porque realmente muitos podem não ter esse conhecimento, né? Quando é serviço e quando é comércio. Então vamos citar um exemplo aqui. Eu quero vender qualquer produto, né? Vender caneca de brindes, vender microfone, vender computador, vender camisetas. Então é venda, é comércio. Qualquer serviço, então, eletricista, como você mencionou, serviço de datilografia, serviço de correção de textos. Vale ressaltar que o exemplo que eu citei aqui, o MEI, ele tem algumas limitações sim, tá? Não é qualquer serviço
e qualquer comércio que pode abrir o CNPJ para MEI. Porque o MEI, ele é para atender o microempreendedor. Então, ou seja, é uma modalidade com imposto muito baixo, certo? Para atender quem está realmente iniciando, para incentivar essas pessoas. E com isso, essa empresa um dia poderá ser grande, que deixará de ser MEI. Então, dentro do site Sebrae, como nós mencionamos, ali poderá ser tiradas essas dúvidas de quais comércios, quais serviços poderá abrir o MEI. Mas fique tranquilo, mesmo se seu serviço ou comércio não se enquadrar dentro da categoria do MEI, você pode abrir como do Simples Nacional. Aí eu tenho certeza que vai se enquadrar. Os impostos é um pouquinho maior, mas é uma modalidade também para atender um outro segmento que o governo tem disponibilizado aí. E o Simples Nacional a pessoa também consegue fazer pelo site do Sebrae ou seria uma outra plataforma? O Simples Nacional já fica um pouco mais complexo. Ele tem algumas obrigações fiscais. O MEI, a pessoa não pode ter contratação de empregados, ou seja, ela mesma já é o empregado. Então, por ser uma modalidade de microempreendedor, entende-se que o máximo é ela mesma trabalhando naquela empresa, naquele segmento. Já o Simples Nacional, nos dá essa abertura, que eu posso contratar 2, 3, 10 pessoas, quantas eu desejar. Por isso que tem aí algumas obrigações e terá a necessidade de um contador acompanhando. Já o MEI não precisa de nenhum contador estar acompanhando. A própria pessoa física, gestora, consegue fazer suas prestações de contas. Entendi. Então o MEI, eu abro um MEI ali pelo Sebrae, e aí pelo próprio site do Sebrae ele vai me orientando o que eu tenho que fazer. Corretamente. E eu vou ter ali uma taxa de imposto fixa sobre aquilo que eu gerar de valor. Corretamente. O MEI, é importante a gente mencionar, já que você comentou essa taxa, né? Alguns podem ficar assustados. Então tem taxa, tem imposto também. Tem, só que eu vou citar o exemplo. Se for comércio, R$50, R$51, arredondando o valor, R$50,90. Se for serviços, R$54,90. O que é isso? É nada para você ter um CNPJ e estar devidamente legalizado. E eu destacaria ainda que o MEI, ele tem acesso, direito a emitir notas fiscais. Que isso também é muito interessante. É muito exigido aí fora pelas empresas, né? Porque de nada adiantaria o MEI ter o acesso ao CNPJ de MEI e você não ter a nota fiscal. Você ficaria amarrado com isso e teria as dificuldades para poder vender para um estabelecimento que exige nota fiscal. Eu destacaria ainda para vocês ouvintes o seguinte detalhe. Mas eu vou ter que ter um software então para emissão dessas notas? Não, o governo, nesse sentido, ele tem trabalhado para criar uma plataforma de facilidade realmente. Então, o próprio governo, ele criou um mecanismo que você MEI, gestor ali, o microempreendedor, pode estar acessando online e emitir sua nota qualquer hora do dia, qualquer dia da semana, 24 horas disponível, ele pode ser acessado e gerado seu documento fiscal, sua nota fiscal. Existe um limite de nota fiscal ou a pessoa pode emitir o tanto que ela quiser? Correto. Existe um limite, como a gente mencionou, o microempreendedor, o governo jamais deixaria aberto, senão todas as empresas seriam MEI. Né? Então existe um limite de R$81 mil por ano. Dividido isso por 12, dá na casa de R$7 mil, R$7 mil aproximadamente, não lembro de cabeça o valor exato, por mês, certo? Mas não tem problema se estourar em um mês, não pode estourar no ano. Então você pode ficar 3 meses sem fazer venda, sem efetuar serviço, e acontecer de em um mês ter R$20 mil, vamos supor. Dentro do ano, se estiver dentro dos R$81 mil,
É uma modalidade muito interessante, porque R$80 mil para um microempreendedor é um valor interessante, que a pessoa tem uma certa flexibilidade ali durante o ano para ela ir cumprir suas obrigações para quem está começando com um imposto baixo, né? Exatamente. Esse valor que você colocou de R$51, ele é pago mensalmente ou ele só é pago em cima da emissão de alguma nota fiscal, de algum valor de nota fiscal? Bem lembrado. Esse valor é mensal, é valor único, uma taxa única, e dentro dele, o que compõe esse valor? Se for na modalidade, se for serviço, está incluído um percentual para a prefeitura local, certo? Porque a nota fiscal será emitida pela prefeitura. Se for comércio, tem uma parte vinculada ao imposto estadual, que é a Secretaria da Fazenda do Estado. Então é por isso que precisa ser definido no início em qual dos segmentos. E você também pode, olha só o detalhe, você também pode escolher, a minha empresa ela vai atuar nos 2 segmentos, também pode, certo? Só que aí o imposto acaba sendo R$55. Por quê? Porque vai atender tanto a prefeitura quanto o Estado. Então a taxa é um pouquinho maior, mas mesmo assim o valor é simbólico. Você tinha respondido? Sim. Respondi tudo? Ok. É perfeito, né? Porque é um mecanismo muito simples que a gente vê, que você entra no site do Sebrae, você vai se cadastrar, você vai ter acesso a um CNPJ, emissão de nota fiscal, você vai pagar um imposto ali que já tem um valor fixo todo mês, você não precisa ficar se preocupando com vários tipos de impostos, igual em outras modalidades, né? E você tem todo esse acesso a esse mecanismo para gerar ali a sua nota fiscal do serviço. E tem algum tipo de ajuda do governo com relação à aposentadoria, com relação a algum outro tipo de mecanismo que a pessoa pode usar dentro do MEI? Ou o MEI não tem essa modalidade? Sim, de recolhimento, né? Correto. Este valor que nós mencionamos, que é de 50, 51, 55 reais, ele compreende sim uma segurança para você que deseja ser um empreendedor, uma segurança, uma aposentadoria de fato. Se você acontecer um imprevisto com a sua saúde nesse meio tempo, e se você está em dia com essa taxa que nós falamos que é simbólico, você está segurado pelo INSS. Olha a vantagem. Que então, legal isso aí. O simples fato de você estar sendo um MEI e pagando, não adianta ter o CNPJ e não pagar. Então, se você está em dia e acontece um imprevisto com você, você está devidamente segurado pelo INSS. Muito bom. Isso é importantíssimo, porque alguns podem querer, quem sabe, achando que vai ter esse custo e mais o pagamento do seu INSS. Você não precisa pagar. Então o INSS já está embutido dentro desse valor. Já está embutido. E é uma segurança muito grande para quem está começando a empreender, né? Qualquer imprevisto, uma dificuldade ali, ela tem essa proteção do governo que vai ajudar ela de alguma maneira ali de uma emergência, uma situação de risco. Corretamente. Vale lembrar de que o valor que a pessoa está assegurado não é pelo valor ali com base nas suas vendas mensais, né? Pela média, certo? O valor é o piso salarial, salário mínimo, tá? Eu desejo ter uma segurança com um teto um pouquinho maior, se acaso acontecer um imprevisto, aí sim você terá que pagar o INSS com base no valor que você deseja ter como segurança, né? Então esse do mês seria um mínimo, e se a pessoa quiser melhorar essa questão do INSS para sua aposentadoria no futuro, ela paga um valor a mais, corretamente, projetando tanto que ela vai querer ganhar no futuro. Corretamente. Muito bom. Então a gente viu aí que esse processo do MEI é um processo muito simples de se fazer. Qualquer pessoa Quanto pode tempo fazer. mais ou menos que a pessoa tem acesso ao seu CNPJ, assim, quando ela faz o cadastro e
Você tem uma média de tempo? Olha, atualmente, você dando entrada com toda a documentação, se você não colocou nenhum dado incorreto, em 2 dias já deve sair o CNPJ. Normalmente, um dia que vai ser analisado, né, pelos peritos lá. Se não houver inconsistência nas informações, tudo é processado no próximo dia, naturalmente. A pessoa ela precisa apresentar algum tipo de alvará para trabalhar em algum local específico? Ela precisa alugar um ponto comercial? Ela pode trabalhar em casa? Tem alguma regra com relação a isso? Sim, sim. Se for comércio, você pode trabalhar na sua casa, certo? Você não precisa ter um ponto comercial. Então, olha só esse detalhe, né? Agora, se for serviço, existem algumas restrições. Tipo, dificilmente você vai prestar um serviço da sua residência, né? Exceto aquele serviço que você, como prestador de serviço, executa no local de quem está te contratando, pintura, né? Agora, se é um serviço de chaveiro, você não vai conseguir abrir ele com o endereço de sua casa. Existe essa restrição. Mas a maior parte do serviço você consegue realmente fazer ele como sendo da sua residência. Muito bom. E aí não precisa de alvará, daquela questão de bombeiro? Não precisa. Você precisará do alvará de serviço, dependendo de alguns tipos de serviço. Aí sim será como base a sua residência, ou em alguns casos a prefeitura não aceitará a sua residência. Então aí terá que ser um estabelecimento tipo esse de chaveiro que eu mencionei, né? Você não tem como prestar um serviço de chaveiro dentro da sua casa. Então a prefeitura vai exigir que você tenha um estabelecimento, nem que se for um quiosquezinho, né? Você vai ter um endereço e aí você vai ter um alvará da prefeitura para que você possa realmente estar legalizado prestando esse serviço. Mas esse alvará já vai ser feito automaticamente linkado com a abertura do CNPJ, se você no início pediu e especificou o endereço, as informações todas corretas. O site do Sebrae, que nós mencionamos no início, já é linkado com a prefeitura. E esse trâmite poderá ser automático. É claro de que às vezes poderá ocorrer alguma falta de informação e a prefeitura não conseguir validar. E o governo pode abrir seu CNPJ, mas o alvará não sair, e aí ele se solicitar para ir até a prefeitura, mas é algo que se resolve com facilidade até esclarecer os itens. Realmente assim, é um processo muito simples, pelo que a gente viu aqui. Abrir um MEI é algo muito simples realmente. Correto. E caso a pessoa ela não se enquadre dentro do MEI, ela tem que procurar um escritório de contabilidade para poder ajudar ela a abrir em outra modalidade. Que seria o Simples Nacional. Ou mesmo uma indústria, né? Nós podemos estar, quem sabe, falando aqui nesse momento para quem sabe, está idealizando algo maior. Pode ser uma área, um segmento aí na sua cidade que você já deseja fazer uma indústria mesmo, algo maior. Então você pode abrir esse CNPJ e estar avançando aí, crescendo nesta área, contribuindo aí com a nação, né? Quem sabe até contratando pessoas aí, além de você estar crescendo, tendo a sua renda, contribuir com outras pessoas da sua cidade através da contratação dessas pessoas. Eu acho que esse é o principal objetivo, né? Você realmente gerar emprego para outras pessoas, ajudando outras famílias a se desenvolverem, a crescerem também. Exato. Eu destacaria ainda, amigos, que no próprio site do Sebrae, ele tem ali algumas consultas que você possa verificar se aquele segmento, como nós mencionamos aqui, uma indústria na área de sucos, vamos supor, né? Quando a gente fala de um suco... Excelente exemplo. É algo simples, mas suco não é indústria. É sim, para o governo é considerado, porque está processando uma fruta, né? E transformando ele em um suco congelado, uma polpa, vamos supor. Você poderá entrar no site do Sebrae e
e fazer uma pesquisa. Área de polpas de fruto na minha cidade. Lá você vai consultar que concorrentes você tem, se é possível ainda. Isso o Sebrae disponibiliza? Dentro do Sebrae. Caramba, isso é sensacional. Eles dão esse suporte para todo empreendedor e é pouco divulgado para a população. Tudo isso é montado pelo governo, parcerias com terceiros órgãos, né, não governamentais, que atuam em parceria com o governo, montando isso daí para ajudar realmente e fortalecer o empreendedorismo no Brasil. Então você pode fazer essa consulta junto ao site e saber se você poderá ter um prejuízo no seu investimento ou não, se é uma boa área de atuação para que você possa avançar. Isso é o exemplo que eu citei do suco, mas qualquer área você pode fazer essa consulta. O Sebrae, ele então entrega de alguma forma uma pesquisa, um mapa ali para você saber onde você está pisando e saber se você tem oportunidades ou não ali dentro daquele segmento. Exatamente. E tudo isso, é claro, para quem? Não é para o grande empreendedor, não é para uma rede de mercado, né, famosa. Sim. Isto é voltado para o pequeno empreendedor, para você que está nos ouvindo aí, que tem pouco conhecimento na área e deseja empreender. Então, realmente, assim, o microempreendedor, ele tem muitas oportunidades, né? Que se ele recorrer aí a uma pesquisa na internet, o próprio governo já dá para ele muito subsídio para ele começar de uma maneira mais estruturada. Exatamente. Porque o Sebrae, ele não deseja em nenhum momento, o governo, de regra geral, que nós, né, que você ouvinte, abra seu CNPJ e dê tudo errado mês que vem, daqui 4, 5 meses, e você feche, falha ali, não deu certo e desmoronou todos os seus sonhos. Não, isso é ruim para o próprio governo, para as estatísticas deles. Então eles desejam o quê? Dar o embasamento máximo possível para que você abra algo sólido e que você seja bem sucedido. Porque se você é bem sucedido, o governo entende que você vai ter o quê? Uma estabilidade financeira. E é isso que ele quer. Então, de certa forma, as pequenas empresas, elas dão um certo estabilidade para o local maior do que as grandes empresas, certo? Ela traz mais divisões de renda para a localidade, porque o grande empreendedor, ele abre o comércio dele e leva a renda para a sua outras cidades, né, para as suas sedes. Sim. Já o pequeno investidor, não. A sua renda, o seu investimento está ali naquela localidade, vai trazer um retorno para aquele município. E é isso que o governo, e juntamente com o Sebrae, pretende. Uhum. E aí, como são vários, isso também sustenta uma economia mais saudável do que ser uma única pessoa ou poucas pessoas dominando ali, tendo esse monopólio da região, né? Corretamente. Uma outra pergunta. A pessoa abriu a empresa, ela tem ali durante o ano todo esse processo aí de usar até R$80 mil dentro desse segmento. E aí, quando chega a época de declarar um imposto de renda, como é que isso acontece, a questão de declaração para o microempreendedor? Ele declara isso no CNPJ, pessoa física? Como é que funciona essa questão da declaração? Certo. A declaração para o MEI, ela ocorre em 2 momentos. O primeiro deles, ela ocorre até o final do mês de maio de cada ano. Então, a declaração é de 1º de janeiro até 31 de dezembro. Ela é anual, não importa quando abrir o CNPJ, certo? Uhum. Então, sempre o processo até 31 de dezembro e o próximo ano começa de novo de janeiro. É dentro do site do governo, o site chama também Simples Nacional, pode acessar aí, vocês vão encontrar, Simples Nacional, procure sempre linkado com o site do governo.org.br, certo?
porque você poderá achar outros links com propaganda, as pessoas querendo vender, prestar um serviço que na verdade você pode ter gratuito, certo? Tem empresas que prestam esse serviço. Então você que deseja ampliar, cuidado, o site tem um monte de gente vendendo isso daí para você, para essa prestação de contas, às vezes por 30, 40 reais, mas você pode fazer sim gratuito e de uma forma bem simples. Então o prazo é até maio, final de maio. Dentro do site do governo você só informa o valor total do serviço prestado ou de vendas, ou se for os dois segmentos, segregado em que é serviço e o que foi de comércio. Então, naturalmente, o governo ele quer essa informação para saber o quê? Isso? Só isso. Ele quer saber o quê? Se você estourou os 80 mil. Então, veja que é simples realmente. E aí, é claro, o que fica dentro do seu alcance? O controle, para que você possa montar essa declaração para o governo até o final de maio. Um simples controle, uma planilha, não precisa de contador, não precisa. Então, um simples controle, você vai descrevendo todos os serviços realizados ou as vendas comercializadas e você pode, então, nessa data respectiva, como mencionado, que é final de maio, totalizar e colocar lá no controle do governo informando. Vale destacar também, amigos, eu não mencionei antes, você não é obrigado a emitir nota fiscal para todas as vendas. O próprio governo, ele diz que você, MEI, no caso do MEI, você é obrigado a emitir nota apenas para os casos que solicitar, certo? Que solicitar. Então, aí por isso que o controle ele precisa ser bem montado para que você saiba realmente a sua venda, porque se você não emitiu notas da metade das suas vendas e esqueceu de anotar e informar somente das notas que você emitiu, você poderá estar cometendo um equívoco. E com isso o governo, como sempre, ele pode te pegar. Eu vou omitir essa informação para me facilitar. Mas vale lembrar que o governo, como sempre, ele tem mecanismos para, de certa forma, nós mesmos acabamos nos entregando como o governo tem os processos. Só para vocês entenderem, se você for da área de comércio, geralmente as compras, por você ter CNPJ, você terá que comprar no CNPJ do seu MEI. Então o governo sabe o quê? Quanto você comprou. Então se você comprou 50 mil no ano e diz que vendeu só 20, tem coisa errada. Então o governo já sabe se você vai estar omitindo informação ou não. E naturalmente, se ele perceber alguma inconsistência, ele vai te chamar quando você fizer essa declaração lá no mês de maio para prestar uma conta, assim como todos nós, pessoa física, fazemos a declaração e se tiver alguma inconsistência, ele nos chama para Isso é muito interessante, né? Essa questão do controle, que a pessoa criou um MEI, mas ela não pode abandonar, não pode ser só isso. Isso que você colocou é muito interessante, porque realmente tudo que você vai comprar na indústria, você vai ter que colocar o seu CNPJ. Correto. Então você precisa ter pelo menos esse controle do que você está comprando, do que saiu e quem solicitou nota fiscal e fazer esse ajuste. Isso, né? Exatamente. Então assim, se a pessoa também não solicitar a nota fiscal, eu também não sou obrigado a emitir essa nota fiscal. Correto. Mas eu preciso ter esse controle para eu comprei aqui, mas ninguém solicitou a nota fiscal, eu pelo menos tenho que fazer essa equalização do que eu comprei com que eu estou emitindo de nota. Né? Exatamente. Vale lembrar, David, e ouvintes, eu lembrei aqui também esse detalhe agora, hoje existe uma tendência que nós podemos realizar vendas pela internet. Então você MEI, você abriu o CNPJ de MEI, você estará liberado, conseguirá se conveniar a algum site para realizar vendas pela internet, aumentando ali
o seu leque de atuação. Você passa a vender agora não apenas para a sua cidade, você passa a vender para o seu estado, o seu país. Então, abrindo o leque de oportunidades, dependendo, é claro, a seu leque de atuação, a sua área de atuação. Né? Perfeito. Então, ali, só para a gente fechar a questão do imposto de renda, ele vai colocar ali o tanto que ele comprou, o tanto que ele vendeu, e esse site ele vai gerar algum tipo de boleto para a pessoa pagar ali a questão do imposto. Não, é isso? Não, então é aí que está o grande lance. A praticidade do MEI. Você pagou R$ 51 mensalmente, ou 55, conforme nós mencionamos, já está pago toda a sua questão. Então eu não vou precisar pagar depois do imposto de renda. Não, exatamente. Você já pagou a sua obrigação fiscal perante o governo. Já está assegurado pelo INSS e já está em dia com as suas obrigações, se for comércio, perante o governo estadual, se for serviço, perante o governo municipal e também na esfera estadual. O que eu destacaria, caro ouvinte, nós precisamos ter a seguinte segregação. Como sempre, o governo separa a pessoa física de pessoa jurídica. Então, você que é o MEI, que é o microempreendedor, precisará segregar o que é a sua empresa, o CNPJ aberto, da sua pessoa física. Então você definirá qual o valor de salário que você, como pessoa física, terá da sua empresa MEI. Então nós não podemos misturar e acharmos que a minha empresa é eu, então eu guardo, uso o dinheiro como eu quiser. Não. Para o governo, toda empresa é separado o CNPJ do CPF, ok? Então, você precisará, toda vez que você ter um aporte de recursos para você, como um salário seu, então aí sim, deste salário, você precisará fazer a sua declaração de imposto de renda, e aí entra a tabela do imposto de renda progressiva, que tem um valor limite por ano para poder ter a isenção. Se extrapolar o valor limite da tabela do imposto de renda, é na faixa de R$ 2.000, 1.900 e não lembro de cabeça, você pode consultar, vamos pôr o link aqui, R$ 1.903, que é o limite mês multiplicado por 12 meses, você vai saber o limite anual do que você terá isenção. Então caso extrapolar esse valor, não a empresa, mas você como pessoa física terá o imposto de renda para ser aplicado nesse caso. Então, mesmo não chegando a esse patamar, mesmo assim essa pessoa ela tem que declarar o seu imposto de renda pessoa física, ou nesse caso ela não precisa? Não precisa. Se ela não estourou o limite da imunidade, ela não precisa fazer sua declaração. Apenas o do MEI, que o do MEI é obrigatório. É obrigatório. Isso. Perfeito. Hebe, para a gente finalizar, você tem alguma dica de livro, de curso, algum material onde a pessoa ela possa se aprofundar um pouco mais sobre esse assunto? Correto. Eu diria que hoje o mais prático é no site, realmente, informações atualizadas constantemente. No site do Sebrae. Site do Sebrae. Nós vamos deixar o link aqui, né, para que vocês possam acessar. O site do próprio prefeitura, em algumas prefeituras obtém informações também para os investidores. Vai depender de cada prefeitura aí. Ok. Muito obrigado, Hebe, pela participação. Foi muito bom aqui, abriu aí o leque para as pessoas que estão querendo empreender e com certeza essa aula que nós tivemos aqui será muito útil para essas pessoas. Você tem alguma consideração final para fazer? Meus amigos, eu diria que você que deseja ser empreendedor,
Isso é muito bom, vai contribuir com a sua região. Não tenham receio, só realmente consultem, estudem um pouco sobre a área que você deseja avançar, para que não tenha decepção, né? E aquilo, é seu sonho, você gosta de fazer isso, abra realmente seu segmento, seu comércio, sua indústria e avance realmente. Vai dar tudo certo. Conte aí com apoio, quem sabe, de algum contador, se de repente o seu segmento for um pouquinho maior, não for um MEI, ou qualquer amigo da área de contabilidade possa estar te auxiliando com mais detalhes, mais informações. Pode surgir com certeza dúvida no processo, e você pode estar aí procurando um contador amigo, né, para não ter um custo, ou mesmo através do site Sebrae aí. Essa é a minha sugestão e dica para vocês. Muito bom, Heber, muito obrigado. Você aí, nosso ouvinte, continue aí consumindo esse conteúdo da nossa plataforma aí, 7Job, que com certeza vai ajudar você a se desenvolver, a desenvolver a sua empresa e cada vez mais crescer. Nos encontramos aí no nosso próximo episódio deste podcast. Um grande abraço.